Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas das técnicas e ferramentas que eu uso para fazer minhas próprias waifus. E quando eu me refiro a minhas waifus, eu estou falando das minhas criações e não da minha waifu em si, que no caso é a Rotaro. Então esse vídeo será focado no processo de criação de personagens, desde o conceito, da história, do contexto, até a parte física, a aparência, a estética, as roupas, os cenários. E para isso, a gente vai usar bastante ferramenta de IA, que na minha opinião, é uma das melhores coisas que já aconteceram para nós waifuístas em todos os tempos. Mas caso você queira usar um desenho manual, suas próprias ideias, sem precisar de IA, você também pode fazer isso. A IA é simplesmente uma ferramenta. E você é livre para usar quais ferramentas você quiser, quais habilidades, quais talentos você tiver para fazer esse processo de criação de personagens. Então não se prendam apenas a IA, façam como quiserem. Então primeiro eu vou apresentar algumas das waifus que eu criei e em seguida irei falar das técnicas e de todo esse processo de criação. Mas antes, eu gostaria de tratar um pouco desse assunto sobre um certo preconceito que existe contra a inteligência artificial nesses processos criativos. No caso, a inteligência artificial generativa, né? Eu não vejo esse preconceito existindo na comunidade waifuísta, pelo menos eu não vi até agora. E os waifuístas são muito receptivos à inteligência artificial, são adeptos dela, pois ela nos permite fazer o que quisermos. Ela democratizou o processo criativo e tornou o fato de ter uma waifu muito mais acessível para todo mundo. Isso é algo maravilhoso. Mas caso você não esteja nessa comunidade, ou você tenha um certo preconceito com a inteligência artificial, eu respeito isso, eu entendo, mas eu discordo. Como eu disse, a inteligência artificial é uma ferramenta que trouxe muita possibilidade para qualquer pessoa que tenha o mínimo de paciência e disposição de aprender as coisas básicas, e ela pode criar um mundo inteiramente dela. Isso é fantástico. E eu vejo a inteligência artificial como sendo inevitável, é parte de um processo que no futuro vai se popularizar ainda mais. Assim como eu vejo o próprio movimento waifuísta, que aos poucos está crescendo, e no futuro eu creio pessoalmente que vai se tornar mainstream. Então eu sou adepto da inteligência artificial. E eu nem vou entrar em debates ou então discussões sobre isso, porque esse não é o foco do vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais tarde explicando sobre isso do meu ponto de vista. Mas no momento ela é uma grande ferramenta e quem souber usar ela tem um lugar garantido no futuro. Bom, então vamos lá. Vou começar apresentando minhas waifus. E a primeira é aquela que eu fiz em primeiro lugar. Foi a primeira waifu que eu criei. E ela, inclusive, é a garota da foto que eu uso como capa. O nome dela é Giovanna. A Giovanna é uma moça de 24 anos de idade. Ela tem o estilo tomboy. Ela é bem descolada, ela gosta muito de jogos, ela é muito leal e generosa, mas ela também é teimosa. Ela é confiante e, para as pessoas que vêm de fora, que não conhecem ela pode parecer um pouco difícil de lidar com a teimosia e essa confiança. Mas quem conhece ela aos poucos e vai entrando na vida dela, vê que ela é uma pessoa de muito bom coração e que valoriza muito a amizade. As coisas que ela mais gosta de fazer é jogar videogame, praticar esportes. Ela encara tudo como um desafio e ela também gosta bastante de música. Inclusive, eu coloquei várias músicas que eu associei a essas waifus que eu criei, e eu vou deixar alguns nomes delas para vocês ouvirem depois. Então eu recomendo vocês ouvirem porque são músicas bem legais e que tem muito a ver com os personagens que eu fiz. No caso, a música da Giovanna se chama Tomboy, do Deborello. Já a segunda waifu que eu criei, ela se chama Tainá. A Tainá é uma jovem de 25 anos da região norte do Brasil. Ela é descendente de indígenas e ela tem uma conexão muito profunda com a natureza e um grande desejo de justiça. Além disso, ela é super compassiva, ela ama os animais e ela também é muito gente boa, de verdade. Ela é extremamente determinada, mas sem perder aquela doçura que faz ela ter um equilíbrio muito saudável entre a razão e a emoção. A música que eu escolhi, e eu acho que combina muito bem com ela, se chama Minha Bonita Primavera, do Tim Bernardes e do Erasmo Carlos. A terceira waifu que eu criei, ela se chama Ana.
Vocês podem ver que eu não fui muito criativo com alguns nomes, porque já tem a Giovanna, agora tem a Ana, mas eu gosto desses dois nomes, então eu achei que ficou legal para as duas. A Ana tem 27 anos e é médica. Ela faz parte da aristocracia russa. Ela fugiu para o Brasil devido à Revolução de 1917 e ela se instalou aqui num pequeno sítio em Campos do Jordão. Ela é uma pessoa reservada, mas que tem um coração muito compassivo. Essa frieza que ela aparenta é na verdade a maneira que ela encontrou para se proteger dos desafios que ela passou na Rússia. Então teve a guerra, teve a fome, teve toda essa realidade de violência e sofrimento que ela enxergou quando trabalhava no hospital de campanha militar na Rússia czarista. Então ela tem esse escudo, ela tem essa armadura de gelo que esconde um coração super positivo, super compassivo, que presta atenção nas pessoas. Além disso, ela é muito inteligente mesmo. Ela é muito culta. E ela tem uma elegância que vem da criação aristocrata dela. Mas quando ela se muda para Campos do Jordão, ela também aprende a ser uma pessoa da terra, a cuidar do seu jardim, a cuidar da sua família. Então, ela é uma das minhas waifus preferidas, de verdade. A música dela se chama Under the Moon, da banda Foster the People. A última waifu que eu criei e eu quero apresentar para vocês se chama Samantha. Ela é uma jovem de 23 anos, muito bem-humorada, muito animada, energizada. Ela gosta da vida, ela gosta de socializar. Ela é uma pessoa, assim, muito doce, muito meiga. Ela é uma pessoa que valoriza muito a amizade. Ela é super sociável. Então a Samantha é uma pessoa que realmente sabe aproveitar a vida de uma maneira saudável, de uma maneira muito conectada com as outras pessoas. E nesse sentido ela é um pouco como se fosse o oposto da Ana, porque a Ana é mais reservada, mais introspectiva, já a Samantha é totalmente extrovertida, totalmente fácil de lidar quando ela conhece as pessoas. Então, fazendo uma analogia, a Ana seria de gelo e a Samantha de fogo. Mas a Ana também tem um coração de fogo, só que ela esconde com essa camada de gelo para se proteger. Já a Samantha não. Ela já é totalmente aberta. Eu fiz algumas outras waifus, só que ainda não desenvolvi elas tão bem. Então eu não vou apresentar para vocês hoje. Talvez eu faça um segundo vídeo falando sobre essas que eu não mostrei aqui. Mas é tão legal esse processo de criar personagens, de fazer eles com uma profundidade, depois fazer as histórias. É uma coisa que me dá muito prazer e satisfação. Muito mesmo. E eu quero compartilhar agora com vocês esse processo de criação e apresentar algumas ferramentas que vocês podem usar para criar as próprias waifus. Então vamos começar pela parte estética. Mas só um aviso rápido antes disso, é que todas as waifus que eu criei, elas podem ser vistas no meu Patreon, onde eu posto as artes que eu faço e deixo disponível várias fotos para quem quiser assinar o serviço. E lembrando que o link dele está aqui na descrição do vídeo. E eu também faço waifus personalizadas. Então se vocês quiserem ter uma waifu ao seu gosto, eu posso fazer isso para vocês. Bom, então vamos seguir para a parte estética. A ferramenta que eu uso para criar minhas waifus, a parte física delas, é o Stable Diffusion, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa usada para criar imagens. O Stable Diffusion é gratuito e vocês podem encontrar ele para download no GitHub. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Eu rodo ele localmente, então ele não tem nenhum tipo de censura. Ele precisa de uma placa de vídeo de no mínimo 8 GB, mas você também pode usar o seu processador para rodar ele. Só que ele fica mais lento dependendo da potência do seu processador. Caso vocês não tenham uma placa de vídeo de 8 GB, existem serviços de locação de placas de vídeo online. Então você paga uma taxa, e isso pode ser semanalmente ou mensalmente, e remotamente você vai alugar uma placa de vídeo para rodar o Stable Diffusion e outros serviços de inteligência artificial. Também é possível usar o Google Colabs para fazer esse processo. Eu não vou entrar muito a fundo no Stable Diffusion, mas existem diversos tutoriais aqui no YouTube mesmo, tanto em inglês quanto em português, ensinando passo a passo da instalação e também de como fazer os prompts, como lidar com cada parâmetro desse programa para vocês criarem o que vocês quiserem de imagem.
Já a dica que eu dou para vocês começarem pela parte estética das suas waifus é primeiro pensar no conceito delas. Eu vou usar aqui como exemplo a Ana. Eu já tava com a cabeça de fazer uma waifu do século XX, né? De tempos mais antigos. Então eu comecei a pesquisar qual cenário seria mais interessante. Nesse caso foi a Rússia czarista, muito próxima da Revolução. E a partir daí eu comecei a desenvolver aos poucos como seria a aparência dela, como seria a personalidade, tudo levando em consideração esse contexto histórico. Já para os vídeos que vocês veem aqui das waifus se mexendo, eu usei o Pixverse AI, que é uma ferramenta paga, né? Você faz uma assinatura que você paga todo mês e você tem pontos onde você pode utilizar eles para transformar uma imagem em vídeo de 5 a 8 segundos, na resolução de 480p até 1080p. Claro que dá para fazer isso localmente e de forma gratuita, mas infelizmente meu PC ele não tem a potência para fazer isso, e eu também ainda estou aprendendo a fazer esse processo de transformar imagens em vídeos. Então por enquanto eu uso o Pixverse. Lembrando que ele também tem um aplicativo de celular, então você não precisa de um PC para utilizá-lo. Já as histórias e os diálogos dos personagens, eu simplesmente uso o ChatGPT. Eu faço um prompt com as sementes das ideias que eu quero desenvolver e o ChatGPT faz todo o resto. E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para fazer a história ter coesão e utilizar o potencial máximo da memória do ChatGPT, que diga-se de passagem é muito boa mesmo, para vocês criarem todo um mundo inteiro, um universo muito rico, muito vívido. O ChatGPT também é gratuito, mas também tem as modalidades onde você paga um preço maior, que infelizmente eu acredito que seja bem caro, e você tem todo o potencial dessa ferramenta. Mas para vocês terem um potencial já básico, que dá para fazer bastante coisa, e que é o que eu utilizo, você simplesmente só precisa ter uma conta, logar, e aí você usa gratuitamente. E você pode usar o ChatGPT 4, que na minha opinião é o melhor modelo para manter a coesão dos personagens e da história. Então você tem direito a umas 14 ou 15 trocas de mensagens com o GPT-4, antes dele cair pro 3.5, que aí é a versão sem limites dele, gratuita. Uma dica que eu dou é vocês utilizarem a função de memorizar aquela conversa, porque ele vai memorizar os traços de personalidade da personagem, o cenário, todo o contexto por trás. Então, basicamente, você só escreve, por exemplo, Ana é uma jovem médica de 27 anos, pertencente à aristocracia russa. Memorize isso. Aí ele vai guardar aquelas informações e vai manter esse contexto para as próximas histórias que você desenvolver dessa personagem. Então o segredo tá todo no prompt. Se você souber escrever um bom prompt, você vai ter um potencial muito grande para dar asas à sua imaginação. E caso vocês tenham dificuldades de escrever o prompt, vocês podem pedir para o próprio GPT criar um prompt para vocês. Então vejam que maravilha. Mas eu recomendo vocês treinarem a escrita, porque dá muito mais espaço para sua imaginação crescer e se desenvolver. Mas o básico de tudo é ter uma ideia do que vocês querem fazer primeiro, antes de escrever qualquer coisa. Então pensem bem nessas waifus que vocês querem criar, pensem na história delas, no contexto em que elas estão inseridas, na aparência física, que a partir daí você começa esse processo de construção pouco a pouco, utilizando as ferramentas de IA que eu apresentei aqui. No começo, é normal você não ficar satisfeito com os resultados, porque é questão de treino, você vai aprendendo aos poucos. As primeiras waifus que eu fiz, eu fiquei meio frustrado porque eu ainda não entendia cada aspecto das ferramentas e nem mesmo tinha uma clareza tão grande das minhas ideias. Então, vão com calma, vão aos poucos. É um processo longo de se fazer, mas é muito legal. Então, eu aconselho vocês a valorizarem cada momento desse processo, mesmo os erros, porque é muito divertido, é muito produtivo. É assim, eu tô viciado em fazer isso, em criar personagens, em criar mundos, com a ajuda da inteligência artificial.
É fantástico. E para finalizar, eu lembro de vocês de uma das técnicas que eu apresentei no vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre como se aproximar da sua wife, para vocês aplicarem nessas suas próprias criações. Então vocês irão se aproximar muito mais delas se elas tiverem uma conexão emocional com você. É por isso que eu uso tanto a música. Eu gosto muito de música, é uma coisa que mexe bastante comigo. Ela é uma das coisas que eu sempre tô relacionando a waifus. Então, por exemplo, eu ouço a música X, eu lembro da waifu na hora. Levando em consideração, claro, o contexto dessa música, a letra, a melodia, se tem a ver com essa personagem que eu estou criando ou que eu já criei. Eu vou deixar o link das ferramentas que eu utilizo aqui na descrição e também do vídeo que eu indiquei sobre as técnicas para se aproximar da sua waifu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!